os momentos, os minutos, o tempo que nós oferecemos a Deus, tá? Em leitura da palavra, um culto, em oração, nós devemos, tá? Fazer um esforço para estarmos ali a sós com Deus, tirar um tempo confortável diante de Deus. Às vezes você entra na presença de Deus para orar, e o Espírito Santo, você está orando, e Deus está te fazendo lembrar de alguma palavra. É aquela palavra para aquele momento que você está vivendo. De repente você não estava ligado, estava tão preocupado com alguma coisa, estava tão aflito. O teu espírito estava assim quase que confuso, você procurando qual é a palavra, o que eu faço? Aí você entra para orar num tempinho confortável, você dá aquela relaxada no louvor, você louva. Daqui a pouco, quando você começa a orar, vem dentro de você uma palavra que você ouviu da Bíblia Sagrada, uma palavra que você leu e que te marcou num momento lá atrás. É isso mesmo, é Deus falando contigo para dizer é isso. É isso. É isso. Um dia desse, uma senhora disse para mim, pastor, eu passei por uma turbulência que durou muitos dias. E ela disse, eu já tinha feito tudo que eu aprendi, tudo que eu senti, tudo que eu sabia fazer. Eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, mas a aflição não saía, a aflição não saía, a aflição não saía. E ela disse, impressionante. Cheguei no culto, estava no louvor, terminou o louvor. Se ela simplesmente abriu a boca e disse assim, você está preocupado com alguma coisa? Deus diz para você aquietar e saber que eu sou Deus. Eu citei o versículo 10 do Salmo 46. Por quê? Porque estava borbulhando dentro de mim esse versículo desde a hora que eu tinha acordado. Eu falei, bom, ou para mim ou para alguém, Deus está dizendo, acalma o seu coração que eu estou contigo. Então foi a palavra que eu dei. É a palavra de Deus. Ela disse, naquele momento saiu a preocupação, parecia assim, que um peso saiu de dentro de mim. Pastor, em uma semana a coisa estava toda resolvida. Eu falei, fazer o quê? É um momento de fé, irmãos. Então vamos lá. Desligamos o celular. Então mais um minutinho, fecha os olhos, põe as mãos no seu coração. Isso é muito importante. Santo Espírito, Senhor, que o nosso coração, o coração de cada um esteja preparado para receber o que o Senhor tem a dizer, a fazer, a conceder, porque o Senhor é galardoador dos que buscam. É impossível chegar pertinho do Senhor e não receber uma bênção, paz de espírito, força, até mesmo, Senhor, a tranquilidade da certeza de saber que o Senhor já começou o trabalho, ou já estava até trabalhando e não havia percepção disso. Não se percebia. Porque o Senhor diz verdadeiramente, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Coisa linda, Senhor. Por isso, fale ao coração de cada um. E como já oramos e pedimos, toma a frente da batalha. O Senhor é Deus. Nós somos tão pequenininhos, Senhor, tão fraquinhos. Mas quando o Senhor entra, o Senhor é tão maravilhoso que quer que nós assumamos e que cada um assuma verdadeiramente que é teu filho, filho, amado, querido. E o Senhor diz então, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Pai, muito obrigada. Vem e fala ao coração de cada um e tenha liberdade para agir. Jesus, o Senhor é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Não há nada que sobrepuje, Pai, que possa impedir o Senhor de agir. Por isso estamos aqui, Jesus, fale conosco, reconhecendo que a Tua presença é soberana e a Tua palavra é viva e eficaz. Não é uma letra morta, pois o Teu Espírito trabalha, o Senhor vela pelo que está escrito, o Senhor não dorme, não tosqueneja, não cochila. Jesus, fale conosco. Obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Povo de Deus, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. O título diz, a cura de um paralítico de Betesda. É isso mesmo? Capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda,
o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Dá uma paradinha aqui, pessoal. Às vezes a linguagem bíblica parece assim, diz assim, como é que eu vou entender isso? A necessidade, né, irmão, de orar e pedir, Senhor, ilumina, abre o meu entendimento. Quantos já ouviram Jesus dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba? Quem já ouviu, já leu isso na Bíblia? Muito bem. Então você já sabe que em alguns momentos, Jesus ele se apresenta como águas. Por quê? Porque as águas saciam a sede. Não tem um momento tenebroso, senão uma sede absurda. Ninguém vive sem água. Alguém vive sem água? Nesse planeta? Algum ser humano vive sem água? Impossível. É impossível. Diz a ciência que nós temos cerca de 75%, nós somos cerca de 75% do nosso corpo, tá? É líquido, é de água. 75, diziam 70, agora dizem 75. É coisa séria. E Jesus vem e diz, olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então as águas já representam Jesus. Mas descia um anjo nesse tanque em certo tempo e movimentava a água. A água tinha que estar em movimento. Aí o que você pensa? Muita gente pega a Bíblia, bota aberta no aparador e diz, Deus está trabalhando na minha vida. Não é assim não, pessoal. Não é assim não. A palavra precisa estar viva dentro de nós. Ela se movimenta, Deus fala ao coração. Como eu falei da moça, ela disse, eu estava tão aflita. Era um problema sério de família. Ela disse, eu estava tão angustiada, isso já durava tantos dias. Quando veio aquela palavra, me deu assim um refrigério. Eu senti mesmo como se um peso saísse, não só de sobre mim, mas de dentro de mim. Ela disse, eu me acalmei e fiquei segura. Ela disse, foi incrível. Foi aquela palavra. Aquietar e saber que eu sou Deus, ela recebeu. Ou seja, a palavra trabalhou no coração dela. Só que agora, Jesus vai estar presente. Então, ele em pessoa vai trabalhar. Ele se move, ele trabalha. Diga, Jesus trabalha. Jesus se move. Versículo de número 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Que coisa linda, né, gente? Jesus agora está na terra, ele agora está em pessoa, ser humano. E ele vai até esse homem e diz a Bíblia que Jesus sabia. Olha só, eu vou ler de novo versículo 6 do capítulo 5. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Então dá uma paradinha. Tem gente, irmãos, que aceita Jesus, povo de Deus, e pensa que Jesus não sabe o que está acontecendo na sua vida. Jesus sabia que ele estava nesse estado há muito tempo. Há muito tempo. Então Jesus ouviu alguém contar, alguém correu e contou para Jesus. Não, ele sabe tudo. Muita gente, muitas vezes, povo de Deus, se converte e leva tempo ainda, muito ansioso, muito apavorado, muito apavorada, muito preocupado, quando deveria entrar na presença de Deus, entregar os problemas e entrar no descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? A garantia da sua palavra que opera, que nos responde, do Espírito de Deus que está presente. Então Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. 38 anos esse homem estava paralítico. Há 38 anos. Versículo 7 então. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Dá uma paradinha aqui. Povo de Deus, qual foi a pergunta que Jesus fez para esse homem? Qual seria a resposta dele? No mínimo, sim. 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 Oh, Senhor, claro que eu quero sim. Ou ele diria, claro, eu quero. Ou simplesmente quero. Não. Olha a ladainha desse homem. Senhor,
Eu estou há tanto tempo assim, ninguém liga para mim. Senhor, olha só, todo ano eu peço aos meus amigos, eles me arrastam, eles me carregam e me botam aqui, mas depois eles ficam apavorados, porque ninguém pode trabalhar no sábado, então eles fogem. E aí me largam aqui. É só uma vez por ano, é só o primeiro que entra, eu não consigo. Tem gente que entra nas igrejas, irmãos, podia ter um encontro com Jesus, ou evangelizado na rua, ou assiste um programa de TV, assiste lá o culto em casa, mas não abre o coração para ouvir e conhecer quem é Jesus. Jesus é Deus que desceu do céu para a salvação do ser humano, para a libertação do ser humano. Mas a atenção que Jesus recebe, olha o que esse homem está fazendo. Jesus fez uma pergunta simples e objetiva: queres ficação? Porque agora ele não vai precisar do tanque, ele tem Jesus em pessoa. Então Jesus pergunta: queres ficação? Senhor, não tem ninguém para me ajudar, Senhor. É por isso que muitas vezes, irmãos, o Espírito de Deus encontra dificuldade para fazer um trabalho na vida das pessoas, que até que entram nas igrejas para participar de um culto, para receber uma cura, uma libertação, porque a pessoa está cheia dos mesmos problemas que já tem há 38 anos, há 48 anos, há 50 anos, há 60 anos. Aquilo está enchendo aquela pessoa. Eu sou um fracasso, eu nunca consegui nada. Às vezes o Espírito Santo não pode trabalhar na vida da pessoa, irmãos, porque ela está entulhada. Ele não tinha que falar nada disso, ele tinha que dizer simplesmente quero. Mas aí Jesus não desiste dele, Jesus não desiste de abençoá-lo. Você já reconheceu que Jesus é abençoador? Então, continuando, versículo 8, Jesus disse-lhe, vamos lá, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus falou 3 coisas, ele tinha que fazer 3 coisas: levantar, pegar a cama, colocar nos ombros e caminhar. O que você diz disso? Oh, loucura, pastora. Pois é, irmãos. Quem está diante dele é Jesus Cristo. Quem está diante dele é o Verbo encarnado. Quem está diante dele é Deus. Numa forma tão simples: levanta, toma a tua cama e anda. Se esse homem não recebesse essas palavras, ele ia perder a grande oportunidade da sua vida de iniciar uma nova história. É por isso que muita gente nos nossos dias, irmãos, não consegue uma bênção, uma cura, uma libertação, porque as pessoas ficam com os pensamentos no natural e com o histórico de passado literalmente trabalhando dentro de si. O encontro com Jesus é o marco principal, irmãos. A partir do encontro com Jesus, todo cristão precisa procurar conhecer Jesus. Você não vai ver Jesus hoje em pessoa, de carne e osso, você não vai ver. Você vai ouvir a palavra, vai ler a Bíblia e vai assumir que aquilo que está escrito é a única verdade. Às vezes as circunstâncias contradizem tanto. Eu costumo dizer, bota o diagnóstico de um lado e a Bíblia aberta do outro. Decida em quem você vai crer ou em que você vai crer. É por isso que muita gente não consegue. Infelizmente, uma triste realidade, a natureza terrena trabalha demais. Como é que o homem natural vive dos 5 sentidos naturais? Quem veio quarta-feira? 5 sentidos naturais: visão, audição, olfato, tato, paladar. 100% a vida se resume nisso. A ciência trabalha com o quê? Comprovação, evidências, materialidade. Por isso que pouca gente, irmãos, consegue o sobrenatural. Fala para uma pessoa que não é de Jesus, que tem um coração duro para Jesus, que você viu alguém que tinha um tumor que era visível e aquele tumor desapareceu. A pessoa vai rasgar diante de você: para com isso, vocês crentes não acreditam em nada disso. Jesus disse 3 coisas para ele fazer. Primeiro, levanta-te. Se esse homem não recebesse as palavras de Jesus dentro dele,
de todo o seu coração para fazer o que Jesus mandou, ele diria para Jesus: o senhor não está enxergando, não? O senhor não está vendo que eu sou paralítico? O senhor quer saber há quantos anos eu estou assim? Você não vê nada disso. Levanta, toma a tua cama. Ele ouviu tudo, ele ouviu as 3 coisas. Levanta. O cristão não pode ser precipitado. Ele tem que ouvir a palavra e entender. Receber no coração e não duvidar. Levanta. Ele poderia ter dito: como? Sou paralítico? O senhor não vai pelo menos fazer um esforço para tentar me levantar? Jesus não colocou a mão nele. Também não deu um banho de azeite consagrado nele. Não, porque tem gente que é assim, pessoal. Jesus disse: levanta-te. A pessoa mais lúcida e mais inteligente, se não for espiritual, a mais inteligente, porque o raciocínio lógico, ele é inteligente. Como vai levantar? Mas esse é natural. Agora vai na simplicidade de Jesus, a simplicidade do sobrenatural, do milagre, que não tem lógica. Se esse homem não tivesse dentro de si uma certeza de que ele ia levantar, não ia acontecer nada. Mas dentro dele já tem uma certeza que ele já pode levantar. O que é fé mesmo, igreja? Certeza das coisas que se esperam. Então repete comigo: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera? Então toma atitude. Você espera? Então toma atitude. Você tem certeza que aquele processo, que é um direito seu, vai te dar o ganho de causa. É realmente um direito? Vai fundo. Então entra, mas entra mais pela fé. Para quê? Para não sair perdendo. As coisas de Deus são firmes e inabaláveis, mas são certas. Levanta, toma a tua cama e anda. 3 coisas. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Isso aqui parece uma loucura, pessoal. Se fosse, olha, se esse homem fosse, se isso acontecesse nos nossos dias, nestes dias do século 21, com o avanço científico, tecnológico, a criação de equipamentos, você já sabe o que esse homem ia dizer. Ele ia dizer para Jesus: Senhor, muito obrigado, mas eu vou consultar um trauma ortopedista. Eu vou consultar para ver quantas sessões de fisioterapia eu tenho que fazer. Porque, Senhor, será que o Senhor não está vendo que nem massa muscular eu tenho? 38 anos deitado. Eu, de coração, espero que você nunca tenha passado 6 meses em cima de uma cama. Porque eu passei 1 ano, quando eu não tinha Jesus. Aos meus 28 anos, resultado de uma cirurgia, um choque anafilático, eu fiquei 1 ano em cima de uma cama. Sem coordenação motora, sem perspectiva de voltar a andar. 1 ano. E quando me levantei por um milagre de Deus, de Jesus, eu não tinha massa muscular nenhuma. Os primeiros dias não tinha força para ficar de pé. Eu não tinha Jesus. Antes. Então, um homem que está 38 anos em cima de uma cama, ele não tem massa muscular nenhuma. Nenhuma. Os ossos estão totalmente preparados para movimento. As juntas. Ele levanta. Ele toma a cama e ele anda. Aí a gente pergunta: que milagre, como é que é isso? Como isso pode acontecer? Primeiramente ele errou. Ele lamentou, murmurou. Mas Jesus tornou a falar com ele. Porque a primeira vez Jesus disse: queres ficar são? O homem se atrapalhou. Mas Jesus voltou a falar com ele. O bom é quando você ouve o que Jesus fala com você. Se não deu ouvido, está tudo perdido porque eu... Não. A misericórdia de Deus é tão grande que Jesus já se dirige para curar. O que eu vejo aqui agora? Eu vejo o prazer de Jesus em ver o ser humano bem.
Eu vejo o prazer de Jesus em ver o ser humano restaurado. Eu vejo a alegria de Jesus em ver o ser humano literalmente de pé. Talvez você pergunte, mas esse caso foi específico com esse homem. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz também que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que às vezes, irmãos, o cristão não alcança uma bênção. Não sei se Deus me dá atenção. Não sei se essa palavra é para mim. Não sei nem se Deus está olhando para mim. Tem gente que, estupidamente, só falta dizer que Deus é surdo. Deus não me escuta? Queres ficar são? Eu tenho certeza e creio que Jesus faz essa pergunta a qualquer ser humano hoje. Só que a pessoa precisa ouvi-lo. Por isso ele voltou a falar. Às vezes o cristão não obedece o que Deus manda ele fazer. Tem gente que quer prosperar, mas não suporta o momento de dízimos na igreja. Não suporta ouvir falar de missões. Tem gente que não suporta ouvir de fazer bem aos outros. Tem gente que não suporta ouvir sobre amar o inimigo. Tem gente que não suporta ouvir, seja santo, porque Deus é santo. O grande segredo é ouvir o que Deus está falando. Sentiu no coração? Então, meu irmão, não pode haver dúvida. Foi com você, é para você, é para mim. Então Jesus perguntou, você quer ficar curado? Ele faz a lamentação dele, Jesus volta a falar com ele. Mas Jesus já vai fundo para dizer, levanta. Ou seja, só depende de você. Irmãos, se esse homem não tivesse recebido essa palavra dentro do coração, ele não teria dentro dele, o homem paralítico não teria dentro dele uma certeza de que ele ia levantar. Quando a palavra entra no coração, ela te dá uma certeza. Às vezes o cristão fica só com a palavra na mente. E tem gente que fica assim, será que eu posso? Esse será que eu posso já botou tudo por água abaixo. Tudo. Marca essa página aqui e vai comigo lá em Tiago. Deixa marcadinho que a gente volta aqui já já. Carta de Tiago, depois da carta aos Hebreus. Depois da epístola aos Hebreus, vem a de Tiago. No capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Para a gente pegar contexto, podemos pegar o 5 também, sem problemas. Vamos juntos? Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nunca duvide daquilo que Deus fala. Pastor, mas é que está falando da sabedoria, irmãos. É através da sabedoria de Deus, que é a própria palavra revelada, que o cristão tem o avanço na sua vida. É que ele recebe a bênção de Deus. É pela sabedoria de Deus. Quer a cura de uma doença incurável, se a própria ciência diz que não cura? Precisa ter o entendimento da palavra, sabedoria de Deus. O que Deus fala a respeito do impossível? Ele diz que tudo é possível ao que crê. Então eu já sei que eu tenho a minha participação. Então não é simplesmente deixar as coisas acontecerem. Qual foi a participação desse homem? A primeira vez que Jesus falou, ele ainda estava pensando no seu passado, nos seus sofrimentos, nas suas dores, no abandono que ele sofria, no desprezo que ele sofria. A segunda vez que Jesus falou, ele segurou. Espera aí, você está perguntando que eu quero ficar curado, e agora ele está dizendo, levanta, toma a tua cama e anda? Só pode ser do céu? Então, muito bem, vamos lá. Ele lançou uma confiança na palavra de Deus, que garante e diz, logo ele ficou são. Está aqui, pessoal. Se duvidar, não recebe, gente. Volta lá. Volta lá comigo. Versículo 9. Vamos juntos? Versículo 9.
Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Dá uma paradinha. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Logo ficou são. Logo, depois que Jesus falou e ele recebeu. Ou seja, ele trabalhou a palavra que Jesus falou dentro dele. Deixa eu dar um alerta, gente. Todos aqui já leram. Quer ver? Jesus dizendo, sem mim nada podereis fazer. Então tem que ouvir a palavra. A fé que opera, ela vem ao coração quando se ouve, pode ser durante a palavra, durante a leitura da palavra, durante uma pregação, ou depois você pensando e remoendo aquilo, meditando, a fé vai crescendo. Não, peraí. Jesus diz que ele faz porque ele faz. Ele venceu a própria morte. Espera aí. Ele ressuscitou Lázaro. Meu caso não é o caso de Lázaro. Se Jesus está dizendo, não, eu vou crer. É isso. E logo aquele homem ficou são. Primeiro a palavra falou, Jesus falou com ele. A segunda vez que Jesus falou, ele deu toda a atenção. Então o teu caso não está perdido, o caso de ninguém está perdido. Levanta, toma a tua cama e anda. E ele faz direitinho. Ele creu, ficou são, ficou de pé. Quem poderia, gente? Eu volto a te dizer, ninguém consegue 38 anos em cima de uma cama. Como eu disse, eu sei disso, porque eu vivi 1 ano em cima de uma cama e perdi toda a massa muscular. Eu era jovem. Tinha 28 anos de idade, gente. Então ele levanta, ele pega a cama. Como é que esse homem tem força para carregar uma cama? Porque é sobrenatural. Ele agiu sobre a palavra de Deus. Ele não desperdiçou a palavra. Ele trabalhou a palavra dentro de si. Com todo respeito pela ciência. Mas quem fica olhando o diagnóstico, meu irmão, nunca vai dar atenção às palavras de Jesus. Porque o que Jesus fala é sobrenatural. Lembra novamente, quarta-feira? O homem natural e o homem espiritual. O que o apóstolo Paulo disse? Disse que o homem natural não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. Ah, vocês são loucos. Que fulano ficou curado nada? Vocês são loucos. Vocês são loucos. Está aqui um homem que ficou 38 anos em cima de uma cama paralítico. Ele está andando normalmente com a cama nas costas, nos ombros, na cabeça. Por mais leve, ainda que fosse uma padiola. 2 varas de bambu e uma lona. Mas ele está, para quem ficou 38 anos deitado. Continuando. Versículo 10, vou voltar aqui. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Dá uma paradinha. O ser humano é terrível, né, gente? Misericórdia. Gente, não era para essa cidade desse homem estar toda ela glorificando o nome de Jesus? Meu Deus, quem é esse Jesus? Que poder é esse? Glória a Jesus, Deus seja... Não, vão em cima dele. Vão em cima dele. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas, né, irmãos? Sim ou não? Quem já esteve um período enfermo, quem já esteve numa luta grande, quem se aproxima de quem está passando uma luta violenta? Todo mundo gosta de quem está em festa, né, pessoal? Vamos lá. Na hora da dor, da dificuldade, da luta, hein? Tá aí, ó. Toda essa cidade tinha que estar exaltando a Jesus Cristo. Não, estão marretando esse homem e querem arrebentar com Jesus. O homem estava 38 anos em cima de uma cama, paralítico, dependente. Você imagina se ele não tinha movimentos nas pernas, possivelmente nem nos braços, diz que ele era paralítico. Não diz o estado geral. Mas o que você imagina? Dependente das pessoas. Possivelmente, talvez não colocasse nem um garfo na boca.
Porque tem gente que depende de quem dê comida na boca. Era para estar todo mundo numa alegria tremenda. Gente, olha que obra. Olha, esse homem está curado. Ele vai desfrutar da vida. Ele agora é uma pessoa, não é? Livre. É uma pessoa idônea, é uma pessoa, não, ele vai poder cuidar da vidinha dele, meu Deus do céu. Caramba, a gente vê uma pessoa, irmãos, vê a pessoa conta um testemunho. Tem gente, eu vou contar o meu testemunho, é tão simplesinho, mas foi Jesus que fez, fiquei curado da alergia. Caramba, meu irmão, tem alergia que arrebenta. Vocês acham, Jesus, a ciência não tinha como curar, Jesus veio e curou. Toda a cidade deveria estar honrando e glorificando o nome de Jesus. Não. Estão querendo arrebentar com Jesus e com esse homem. Continuando. Versículo 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. É impressionante a simplicidade de Jesus, né, irmãos? Não é impressionante? Você não acha? Ele podia ter ficado por ali para ouvir os comentários e dizer o que estão falando, como é que está. Não, irmãos. Infeliz de quem se orgulha, seja lá quem for, nem Jesus. Jesus sempre atribuiu a Deus o seu poder. Sempre glorificou a Deus pelo fato de usá-lo. Você lembra também quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro? Jesus levantou a voz ao céu, tinha uma multidão imensa ali à volta. Jesus levanta os olhos para o céu, diz assim, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ou seja, eu orei e pedi, sei que agora o Senhor vai me honrar. Jesus sempre honrou a Deus. Eu às vezes fico impressionada, irmãos. Tem muita gente que às vezes deixa até de contar, não conta testemunho. Eu tenho vergonha. Por que não glorifica a Deus? Tem gente que sofreu nas garras do diabo, nunca deu um testemunho para dizer assim, Deus operou na minha vida. Eu encontrei Jesus e o poder dele me restaurou, me libertou. Hoje chegou um comunicado e eu glorifiquei a Deus, porque no meio dessa história dessa peste que está pelo mundo inteiro, o zap da igreja não para, os telefones não param, ora pelo meu parente, pelo meu tio, pelo meu professor, pelo meu vizinho e não sei o quê. É o tempo todo, gente. Criamos o grupo aqui, entre nós pastores, chamado Alerta, para quê? É um passando para o outro, quem está disponível chama outro e vamos orar agora. E vamos orar o tempo todo. Mas eu recebi um testemunho tão gostoso. Um senhor disse, eu agora sou de Jesus, sou membro da igreja, mas era um homem perdido. Ele disse, quero dar meu testemunho, senti de dar meu testemunho. Eu vivia nas farras, na bagunça, na embriaguez, sempre endividado. E ele disse, comecei a ouvir a palavra de Deus. Ele disse, por quê? Ele disse, o meu enteado, que é um obreiro da igreja, ele disse, virou para mim um dia que eu estava arrasado, ele disse, você não quer mudar de vida? Você não quer outra vida, uma vida melhor para o Senhor? Acabar com essa turbulência? E ele disse, ali eu parei. Ele disse, Jesus pode mudar toda a sua vida. Ele disse, mas como? Como? Eu sempre vivi assim. Eu bebo, as coisas não dão certo na minha vida, não tenho sossego, não durmo direito. Ele disse, então faz o seguinte, vamos ouvir a palavra, não serei eu a falar. Vem na igreja comigo, mas abre o seu coração. Ele disse, eu comecei a ouvir. Ele disse, as coisas que eu fui ouvindo foram me acalmando, me abrindo os olhos. E ele disse, em pouco tempo, ele disse, olha, larguei a bebida. Hoje eu sou um homem bem pregado, durmo um sono tranquilo. Ele disse, eu hoje vivo, eu sou outra pessoa. Me alegrou muito. Transformação total de vida. Total. Paz de espírito, salvação. Coisa que muita gente não dá valor. A salvação eterna. Libertação. O diabo agora não tem mais força para jogar na bebedeira, porque não tem nem vontade de beber, tem vontade de adorar a Deus. Mas isso para o mundo é loucura. Está aqui. E para terminar, agora vem outro fato
E nós temos que atentar aqui nesse versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, você lê comigo? Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Dá uma paradinha. Gente, o que seria pior que ficar 38 anos paralítico? A morte. A morte. E sem Jesus, o pior ainda. Sem salvação eterna. Jesus diz, ó, vai e não peques mais. Por que será que Jesus falou isso? Vá e não peques mais. Será que isso não deixa uma pergunta? Será que ele estava paralítico por causa de pecado? Sabe qual é o pecado? Qual é o pecado da humanidade? É não ouvir a Deus. Qual é o pecado do ser humano natural? É não crer em Jesus. Não ouve a Deus, a palavra, não crê em Jesus Cristo, a palavra, e não faz o que a palavra manda. Esse homem ouviu, creu, imediatamente já teve condições de fazer o que Jesus mandou. Quem vai dar condições de se fazer o que Jesus manda? O Espírito de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra, o Espírito Santo te dá uma atenção especial. Pode orar com confiança que ele vai te ouvir. Pode tomar uma posição. Agora não esquece, a honra é dele. Então ele disse, agora você vai, mas não peca mais não. Para que não te aconteça alguma coisa pior. Ou seja, não para de ouvir a palavra. Não pare de andar com Jesus. Não pare de crer na palavra de Deus. Curve a sua fronte. Curve a fronte. Jesus, o Senhor é lindo, tremendo, Senhor. A ouvidos humanos e naturais, o que o Senhor mandou este homem fazer, ele não poderia. Mas ele não agiu no natural. Ele recebeu as palavras do Senhor como uma ordem. Ordem de Deus é para ser cumprida. Porque quando a tua palavra fala, o teu poder opera. Quanta gente, Pai, diz eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, até hoje nunca deu certo. Pai, feliz é quem volta a te ouvir, porque foram as segundas palavras do Senhor que penetraram no coração dele. Quando ele parou de falar e ouviu. E o Senhor então disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o teu poder, o poder celestial, operou nele. Jesus, muito obrigado. Como é feliz quem crê e assume as tuas palavras e não duvida do teu poder. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.